Oi, gente, tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro Nova Jaguaruara, do Maurício Lopes, e vou te contar, hein? É um livrinho que deu um medinho aí. A história se passa em Nova Jaguaruara, uma cidade do interior do Ceará, e acontece uma coisa muito esquisita todos os dias, que é que à meia-noite todas as luzes se apagam e só meia-noite e um voltam. 1 minuto de escuridão na cidade todos os dias. Como que a gente vai chegar nessa cidade e tal? Não é uma história adolescente, tá? Vocês vão saber até porque um grupo de geólogos não, um grupo aí da um grupo aí da cidade de Fortaleza, né, vai para essa cidade, Nova Jaguaruara, para viabilizar a construção de energia eólica. Mas sabe, vai um geólogo, vai um biólogo, entendeu? Vai um grupo de profissionais ali para explorar a área, para viabilizar a construção de coisas ali para energia. E tem uma igreja, sempre tem um lugar, né, gente? Tem uma igreja aí um pouco afastada da cidade que acontecem coisas esquisitas ali, pessoas somem, basicamente é isso. A gente vai acompanhando algumas histórias em paralelo, mas que não necessariamente estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, calma. A gente vai acompanhar 3 linhas, mais ou menos, de histórias que podem ter acontecido no passado ou no futuro. Enfim, não necessariamente no mesmo tempo, às vezes sim, às vezes não. Por que eu digo isso? Porque a gente vai, assim, ter a história desse pessoal, desse grupo aí de pesquisadores que foram, né, visitar tecnicamente Nova Jaguaruara. Esse tempo, a gente vai ver um tempo anterior a Nova Jaguaruara, meio que depois a gente entende por que a gente está lendo sobre isso, né? Por que tem essa outra faixa de leitura aí. E tem em paralelo depois um menino que está ali em Fortaleza, nem sei se é Fortaleza, mas ele está ali na cidade, que não é Nova Jaguaruara, uma outra cidade, se não me engano é Fortaleza mesmo. Ele está ali, entendeu? Em Fortaleza, vivendo a vida dele, um menino e uma professora que acompanha esse menino. Como todas essas histórias vão se cruzar, vamos descobrir. O interessante dessa história, qual é? É essa parte que me chamou a atenção. Como assim, meia-noite, todos os dias dessa cidade, a luz acaba por 1 minuto? Né? Interessante essa premissa. E a outra premissa é essa igreja aí abandonada, entendeu? O que aconteceu nessa igreja, quem construiu, quem fez, como que foi. A gente vai conhecendo a história aos poucos dessa igreja. E a gente começa a história, na verdade, quando 3 crianças vão ali, sabe aquela coisa de, ó, vamos desafiar alguém do grupo e entrar nessa igreja? Então, é isso que acontece. E aí, um dos meninos aí das crianças some e a gente já chega na visita dos caras aí, nos dias de hoje, vai, nowadays aí, a galera visitando Nova Jaguaruara para pesquisas. É muito doido, assim, esse livro, porque é uma coisa próxima, né, aqui no Brasil, lá no Ceará, e a gente tem algumas coisas regionais aí. Por exemplo, esse lance de fazer a usina não, né? Essa parte de, como é que chama? Produzir energia elétrica não necessariamente é para aquela região do interior, entendeu? Já se fala em gerir, né? Como é que chama? Criar energia para cidades turísticas. Né, esse lance das cidades turísticas do Nordeste aí que acabam sendo mais abastecidas do que as próprias ou do que as outras cidades não turísticas, né? E ele fala também sobre uma parte da história do Brasil que eu não conhecia, sinceramente. Considero isso porque eu moro aqui no Sudeste, né? Então conheço pouco da história do Nordeste, Norte brasileiro. Nosso país é gigantesco. Não soube até o dia que eu li no livro sobre os currais na época da seca, na década de 15, se eu não me engano, lá para 1915 no Brasil, que teve uma grande seca. E aí o pessoal foi aí, né, se locomovendo nos interiorzão aí do Nordeste para procurar algum lugar melhor, porque estava muito seco, não tinha condições de sobreviver na seca. E aí o governo do Brasil teve uma brilhante ideia, nem lembro quem era o presidente na época.
A brilhante ideia foi construir aí o que chamaram depois de campos de concentração, para que essas pessoas não precisassem se locomover. Então, isso é uma coisa que eu vou pesquisar muito mais depois sobre o assunto, mas uma coisa que eu fiquei meio assustadinha, assim, sabe? Gente do céu, quem que teve essa ideia, hein? De juntar todo mundo, assim, num curral, né? Enfim, o que depois chamaram de campo de concentração, então não foi uma coisa, assim, muito boa, né? Boa de se viver. Já tinha tido uma seca antes, lá pelos anos 800 e pouco, 1880 e pouco, e aí na época do Dom Pedro, e foi outra história. Mas essa parte da história do Brasil, gente, alguém conhecia isso? Alguém sabia? É que, assim, eu sei, eu moro aqui em São Paulo, não conheço, não tenho familiares, assim, do Norte e Nordeste, tudo que eu conheço é de livros de história, e agora, né, internet aí, e agora este livro, por exemplo. Por isso que é interessante a gente ler livros nacionais também, né? Mas nacionais de várias regiões, para a gente conhecer várias coisas que a gente não conheceria, não é mesmo? A não ser que a gente viajasse, mas é caro viajar para o Nordeste. Enfim, a não ser que você vá de ônibus. Nossa, que viagem. Gente, vamos lá, não é mesmo? Vamos falar sobre Nova Jaguaruara. Esses meninos vão se hospedar ali na pousada do Pedro. E o Pedro, no final, vai ser um personagem crucial aí para a história, porque ele vai acabar de uma forma ou outra contando, fazendo um relacionamento aí, relacionando pra gente as histórias que a gente está lendo em paralelo, né? Que não necessariamente acontecem em paralelo, só que elas estão sendo contadas em paralelo. Então a gente lê um pouquinho sobre a história dos meninos, um pouquinho sobre 100 anos atrás, um pouquinho sobre o menino em Fortaleza ali. E aí o Pedro vai esclarecer um pouco essa história, sabe, de Nova Jaguaruara. E se é Nova Jaguaruara, tinha a velha, não é mesmo? Então o Pedro aí vai contar um pouco sobre a velha Jaguaruara. É um livro que eu achei até realista, sim, e reflexivo, porque vamos supor que tivesse um segredo aí numa cidade do interior, não estou falando do ET Bilu, mas nem do ET de Varginha, mas vamos supor que tivesse um segredo, assim, X, escabroso, sabe? Sei lá, pensando numa coisa real, um serial killer mesmo. E aí como as autoridades locais iriam esconder isso, caso algum turista aparecesse por lá, e aí eles queriam ou não que divulgasse toda essa história. Enfim, posso te dizer que este livro me deu um medinho, tem muito sangue, assim, poça de sangue, sangue aparecendo, água, enfim, se transformando em sangue. Tem, assim, muitas coisas sobre o sobrenatural, né? Sobre o sobrenatural e os encontros com o demo. Os encontros com o Homem de Preto, não. O Homem de Preto é coisa do Stephen King, né? Enfim, eu achei interessante por causa desses elementos, assim. Não foge, sabe? É uma história muito coerente, é uma história muito real ao mesmo tempo, acho que por isso que dá um medinho na gente. E é isso, gente. Só posso falar que recomendo esse livro. É um terror nacional, assim, que há muito tempo eu não li, acho que nunca tinha lido nada parecido. E este livro também faz parte dos livros do Prime Reading, que eu estou lendo, né? Para quem tem assinatura Prime, você tem alguns livros aí disponíveis no Prime Reading gratuitamente para sua leitura. E, coincidentemente, eu já tinha pego um outro livro desse autor, do Amaurício, que foi O Galinheiro. Ainda não comecei a ler, mas a sinopse também me chamou a atenção, que é um casal que uma vez por ano rouba uma galinha. Eu não lembro quais são os maiores detalhes, mas me chamou a atenção, então esse vai ser o próximo livro do autor que eu vou ler. Se você é Prime, eu recomendo. Se você não é Prime, vamos ver quanto custa? Peraí. Olha, se você não é Prime, você pode adquirir este e-book por R$ 9,90, sério. É um e-book de qualidade, de terror nacional, que fala sobre o interior, uma cidade interior do Nordeste. Tem umas pinceladas históricas interessantíssimas. E assim, gente, sério, dá um medinho mesmo. Dá um medinho, então vale a pena.
É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.